Olá pessoal, nessa segunda parte da aula a gente vai analisar o caso 3i, que é o caso em que a equação característica possui raízes repetidas. Então a gente está na situação que b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, o discriminante é igual a zero. E as raízes são r1 igual a r2 igual a menos b sobre 2a. Nesse caso, a gente conhece uma solução da nossa equação diferencial, que é essa função aqui que eu chamei de y de t, que é e elevado a menos b sobre 2at. Qual que é o nosso objetivo aqui? É encontrar uma segunda solução, que a gente vai chamar de y2 de t, de forma que y1 e y2 sejam linearmente independentes. E aí, com isso, a gente vai conseguir construir a solução geral da nossa equação diferencial. Para a construção dessa segunda solução, tem uma estratégia. E aí, a princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aplicar essa estratégia para esse caso particular aqui, dessa equação diferencial. E aí, se a gente entender bem o que foi feito aqui, a gente vai tentar repetir a mesma estratégia para o caso geral. Então, aqui olhando para esse caso particular, a equação diferencial é y duas linhas, mais 4y' mais 4y igual a zero. A equação característica é r ao quadrado mais 4r mais 4 igual a zero, que é o mesmo que r mais 2 ao quadrado. As raízes são r1 igual a r2 igual a menos 2. E aí disso a gente conhece uma solução da equação, que é essa função aqui, y1 de t igual a e elevado a menos 2t. Então agora a gente vai ter que tentar construir uma segunda solução que seja linearmente independente com e elevado a menos 2t. Então, a princípio, para construir essa segunda solução, a gente poderia pegar múltiplos de y de t, porque a gente sabe que qualquer múltiplo de solução também é solução. Só que essa estratégia não é boa, porque quando a gente calcula o rosquiano, então aqui eu peguei e elevado a menos 2t, que é a primeira solução que a gente encontrou, e o múltiplo dela. Independente do valor dessa constante c, esse rosquiano ele dá zero. Ou seja, essas funções são linearmente dependentes. Elas não são suficientes para gerarem todas as soluções da nossa equação diferencial. Então, isso não dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de considerar aqui uma constante multiplicando a solução que a gente já conhece, a gente vai considerar uma função que depende de t multiplicando a solução que a gente já conhece. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar procurar uma segunda solução que tenha essa cara aqui, que seja da forma v de t e elevado a menos 2t, e que também satisfaça essa propriedade aqui, que e elevado a menos 2t e v de t e elevado a menos 2t sejam linearmente independentes. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar essa função v de t, Vamos ver se ela existe, se a gente consegue encontrar essa função v de t satisfazendo essas propriedades que a gente quer. Bom, então aqui, eu quero que a minha solução, eu quero verificar se a minha solução, se a minha equação diferencial tem uma solução dessa forma, v de t elevado a menos 2t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e vou jogar na minha equação diferencial. Vai aparecer uma equação resultante, dessa equação resultante deve sair alguma condição para v de t. Tá? Bom, então como eu vou jogar essa função na equação diferencial, aqui eu já deixei anotado, a função, a derivada de ordem 1 e a derivada de ordem 2, que eu vou precisar. Aí eu vou substituir essas expressões na equação diferencial. Então, aqui eu tenho a derivada de ordem 2, mais 4 vezes a derivada de ordem 1, mais 4 vezes a própria função, igual a zero. Essa equação que eu obtive, eu ainda consigo arrumar ela e escrever ela de uma outra forma. A gente observa que em todas as parcelas ali, todas elas têm um termo comum, que é a exponencial. Então, eu já reescrevo essa equação com a exponencial em evidência. Então, fica e elevado a menos 2t vezes toda essa expressão que está aparecendo aqui dentro do colchetes. Tá? Ainda que, toda essa expressão aqui, ela ainda tem alguns termos que se cancelam e sobra só v duas linhas de t. Então, a equação ainda se reduz a essa daqui. V duas linhas de t
e elevado a menos 2t igual a zero. A gente sabe que a exponencial nunca se anula, então essa equação aqui é equivalente a v duas linhas de t igual a zero. Ou seja, será que existe, né, uma função v de t de forma que v de t elevado a menos 2t seja a solução da nossa equação diferencial? Existe. Ela existe e qual condição ela tem que satisfazer para que isso aconteça? A derivada de ordem 2 dela tem que ser zero. É isso. Bom, então dessa condição aqui a gente só recupera, então, quem que é v de t. Eu integro uma vez, então isso quer dizer que v' de t é uma constante K1, né, constante de integração, e aí eu integro de novo, e aí a gente obtém a cara de v de t. V de t é da forma K1 vezes t mais K2, em que K1 e K2 são constantes arbitrárias. Então, qualquer v de t que eu pegue que tenha essa carinha, a função v de t e elevado a menos 2t vai ser solução da nossa equação diferencial. Então, aqui, só para simplificar as contas, eu vou pegar a função v de t com a cara mais simples possível. Eu vou considerar K1 igual a 1 e K2 igual a 0. Eu não posso considerar K1 igual a 0, porque a gente tem que lembrar que essa função tem que depender de t. Porque se for constante, não dá certo, né? Que foi a primeira tentativa nossa, considerar múltiplos de e elevado a menos 2t. Então, eu vou pegar K1 igual a 1 e K2 igual a 0. Tá? Então, essa aqui é a nossa função v de t que a gente vai considerar para construir a nossa segunda solução. Então, a nossa segunda solução, y2 de t, é t e elevado a menos 2t. Resta verificar agora se essa segunda solução é linearmente independente com a primeira que a gente já tinha. Bom, então a gente calcula o rosquiano, né, das duas. O rosquiano dá e elevado a menos 4t, que é diferente de zero para todo t. Então, realmente, elas são linearmente independentes. E aí, portanto, essas duas soluções aqui, elas formam um conjunto fundamental de soluções da nossa equação diferencial, e aí a gente obtém a solução geral. Então, nesse caso, é C1 e elevado a menos 2t mais C2t e elevado a menos 2t, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Então, a gente resolveu o problema nessa situação particular aqui. Agora, a gente vai para o caso geral e a gente vai tentar aplicar a mesma estratégia. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa equação diferencial, a equação característica, a gente está no caso de raízes repetidas, R1 igual a R2, igual a menos B sobre 2A. Nesse caso, a gente conhece uma solução, y1 de t, que é e elevado a menos b sobre 2at, e a gente vai à procura da nossa segunda solução, que seja linearmente independente com essa primeira que a gente encontrou. Qual que é a estratégia? A gente vai supor que a nossa segunda solução tem essa carinha aqui. É uma função que depende de t, v de t, vezes e elevado a menos b sobre 2at. E a gente vai ter que encontrar condições. A princípio, vamos tentar encontrar condições para essa função v de t, né, de forma que essa função aqui em 7 seja a solução. Bom, se eu quero que essa função seja a solução, né, então ela tem que satisfazer a equação diferencial. Então, eu vou substituir essa função na equação diferencial, vai surgir uma equação resultante, e dessa equação resultante vai sair a condição para v de t. Como eu vou substituir ela na equação diferencial, então eu vou precisar das derivadas, então já deixei anotado aqui embaixo a derivada de ordem 1, a derivada de ordem 2. Aí a gente vai substituir na nossa equação diferencial, né? Lembrando que a gente está na forma geral, com o caso geral, né? A, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a 0. Aí a gente substitui, a gente vai ver que todas as parcelas vão ter um termo comum, que é essa exponencial aqui. Então, aqui eu já deixei ela em evidência. Então, vai ficar e elevado a menos b sobre 2at vezes toda essa expressão que está aqui dentro dessas chaves. Tá? E tudo isso é igual a 0. A exponencial, a gente sabe que é sempre diferente de 0. Então, no final das contas, o que está aqui dentro dessas chaves é que tem que ser igual a 0. Tá? Que é o que está aparecendo
aqui embaixo, tá? Então, é a mesma expressão, ela só está organizada de um jeito diferente. Bom, nessa expressão aqui, o que a gente observa? Esse termo aqui, ele se anula, e esse termo aqui, a gente lembra que a gente está no caso de raízes repetidas, então o discriminante é zero, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Então, esse termo aqui, ele acaba se anulando também. Então, essa equação, ela é equivalente a dizer que A, V duas linhas de T é zero. Como A é diferente de zero, né, porque não faz sentido A ser zero, senão a gente não teria uma equação diferencial de ordem 2. Como A é diferente de zero, então isso implica que V duas linhas de T é igual a zero. E aí disso a gente recupera a função V de T, fazendo duas integrações. E a gente tem que a cara de V de T é igual a K1 vezes T mais K2. A condição é exatamente a mesma que a gente tinha encontrado no caso particular, né? Se a gente observar aqui. Bom, então eu vou pegar um V de T com a cara mais simples possível. Vou pegar K1 igual a 1 e K2 igual a 0. Então, de novo, V de T aqui é igual a T. E aí eu tenho duas soluções da nossa equação diferencial. Essa daqui é a primeira, e elevado a menos b sobre 2at. E a segunda que a gente construiu agora, que é t e elevado a menos b sobre 2at. Falta verificar se elas são linearmente independentes. Para isso, a gente calcula o Rosquiano. Aqui eu omiti as contas, vou deixar de exercício. Mas o Rosquiano dessas duas soluções é e elevado a menos b sobre 2at, que é diferente de zero, para todo t. E com isso, né, elas são linearmente independentes. E aí a gente consegue construir a solução geral. Então, a solução geral nesse caso, de raízes repetidas, é C1 e elevado a menos b sobre 2at, mais C2t e elevado a menos b sobre 2at, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Então, está resolvido o caso geral de raízes repetidas. Então, aqui agora só um exemplo. Eu tenho a equação diferencial, y duas linhas, menos y' menos 1/4 de y, e tenho condições iniciais aqui. Eu tenho um problema de valor inicial. Quero encontrar a solução desse PVI. Então, primeiro vamos encontrar a solução geral da equação. Aqui eu tenho o polinômio característico, que tem raízes repetidas, R1 igual a R2 igual a meio. Então, por tudo que a gente já fez, a gente já consegue a solução geral, né? A gente já sabe como que é a cara da solução geral. É C1 e elevado a t sobre 2, mais C2t e elevado a t sobre 2, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Tá? Agora, dentro dessa família de soluções que a gente tem aqui, a gente tem que encontrar aquela solução que satisfaz as condições iniciais que a gente está pedindo. Tá? Então, verificando as condições iniciais, bom, primeiro que y de 0 tem que ser 2, então daqui já sai que o C1 tem que ser 2. Agora, para a derivada, a gente vai derivar, né, a expressão, voltando aqui, a gente vai derivar essa expressão com relação a t, lembrando que aqui, ó, a gente vai ter que aplicar a regra do produto. Eu derivo e depois a gente aplica no zero, e a derivada no ponto zero tem que dar 1/3. Como a gente já sabe que C1 é 2, então C2 tem que ser menos 2/3. Então, a solução procurada do nosso problema de valor inicial é 2 e elevado a t sobre 2 menos 2/3 t e elevado a t sobre 2.